E aí galera, muito bem-vindos. Aqui é o Lucas, da mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, podcast do episódio 5 de Oregairo. Infelizmente o Victor não tá aqui comigo, eu tentei chamar ele pra gravar esses dias, só que não deu. Então, esse episódio vai ser muito mais objetivo, já que eu não tenho o Victor aqui pra me auxiliar algumas cenas, eu vou direto ao ponto e tentar explicar algumas coisas que deixaram passar. E em si não tem muito o que eu falar, já que esse episódio ele foi muito bem adaptado. Foi até melhor do que eu esperava, porque no episódio anterior tem meu vídeo aí de eu citando que o anime cortou várias cenas do mangá. Já esse episódio, o anime colocou todas as cenas do mangá e colocou coisa da light novel. Ou seja, ele foi muito além do que a gente esperava. Foi um episódio perfeito, não só em direção, em adaptação, mas também como animação, todo esse negócio tava incrível esse episódio. Então, em si, tem poucas coisas para eu citar. Mas são coisas muito relevantes para o andamento da história e também para o entendimento de vocês sobre a relação deles. Bom, então, sem mais enrolação, bora logo direto. Bem, começando com a conversa da Hirasuka com o Hatman. Essa conversa em si é para desenvolver um pouco mais dessa coisa sobre o baile, sobre o plano que o Hatman está tentando tomar para consertar as coisas, e também da Hirasuka tentando fazer com que o Hatman perceba o que ele sente pelo Yukino, para que ele deixe mais claro o que é essa coisa de querer salvar ela. Que tem um pouquinho disso, dele notando algumas coisas, mas por enquanto ele ainda não entendeu o que realmente significa os sentimentos dele. Mas a outra parte da conversa também são momentos divertidos entre os dois, para causar aquela coisa um pouco mais forte da relação deles. E no final tem aquela coisa dela pedindo desculpa por não ter avisado ele que ela iria embora do colégio. Então, em si, a maior parte dessa conversa, tipo, metade dela, basicamente, era para desenvolver esse negócio do baile. E a segunda metade era para fortalecer um pouco mais esse negócio dos dois, já que ela vai embora, então é um clima bem triste de despedida. E é quase que a última conversa entre eles. Quase, não é a última. Mas essa é toda a cena da Hiratsuka. Claro, tem a construção do que é o plano do Hatman, mas vou deixar isso pra citar quando também ele citar lá na parte da Yukino, porque são duas cenas que falam sobre esse plano. Depois disso, nós temos a cena com a Iroha, que essa parte da Iroha, ela traz muitas coisas boas que o anime já estava construindo, quer dizer, a obra já estava construindo, que é a parte da irmãzinha, segundo, a parte de meio que tomar responsabilidade, e terceiro, essa parte do crescimento da Iroha. Iroha era uma personagem que estava mostrando um crescimento conforme o tempo. O que causou esse crescimento? Bem, eu acho que já citei nos episódios nos podcasts anteriores que a causa desse crescimento é a ação que o Hatman tomou lá no episódio 8 da segunda temporada. Porque ela viu aquele bagulho de o Hatman querer algo genuíno e começou a pensar na vida dela. É meio que algo. Um crescimento brusco causado pelo Hatman. Porque em algum momento das nossas vidas, a gente acaba tendo que parar para rever quais os passos que a gente tomou, ver onde a gente chegou e quem a gente é. Ela vendo o Hatman tomar aquela decisão fez com que ela pensasse muito antes o que ela queria para ela. Claro que não existe um tempo definido para você pensar sobre a sua vida. Pode acontecer em qualquer momento. Mas ela, por conta própria, não faria isso tão cedo. Mas ela vendo o Hatman, o senpai dela, tomar uma atitude como essa, meio que tocou o coração dela e ela começou a pensar sobre a vida dela. Começou a pensar sobre essa relação dela com Hayama. Se ela queria algo real mesmo ou era só um capricho, sabe? Algo nada a ver. E por isso que ela se declara naquele episódio, porque ela realmente quer ver onde isso vai chegar. E ela meio que já tem sua resposta. E se vocês perceberem, a partir do momento que o Hayama dá um fora nela, ela fica triste daquele jeito, só que depois ela vai parando de citar o Hayama. E nessa temporada, ela quase nunca cita o Hayama. Ela tá crescendo aos poucos. Ela tá deixando essa parte de lado. Esse meio que egoísmo ou capricho dela sobre o Hayama. E ela tá ficando um pouco mais próxima do Hatman, só que não no sentido de romance. Que, sim, pode haver a possibilidade de ela gostar do Hatman romanticamente. Só que isso não vai ser levado à frente. Mas a parte da Iroha, ela nunca meio que teve esse pensamento muito romântico pelo Hatman. Talvez crescesse algo nela de querer ter algo real com o Hatman, já que ele quer isso. Só que não tinha como seguir em frente, porque ela já via que a situação dos três era complicada. E acho que também quase todo mundo já sabe que o Hatman gosta da Yukino e a Yukino gosta do Hatman. Tanto que tem aquela conversa dela, melhor, aquele monólogo dela falando, tipo, eles parecem um casal. Então isso já tá bem óbvio pra quase todo mundo, essa relação dos três. Bem, mas voltando à conversa da Iroha, citando os outros tópicos, já que eu me extrapolei demais nesse primeiro tópico. Bem, o segundo é essa parte da irmãzinha. Isso é algo que eu já citei nos outros podcasts, que ele estava construindo, que a primeira cena, que meio que causou essa construção, é aquela coisa da Kawasaki lá no episódio 1,
onde ela percebe que a forma que o Hatchman tratou ela é a mesma forma que o Hatchman trata a irmã dele, ou seja, é a forma com que ele trata todo mundo, sabe? Ele trata todo mundo como se fosse um irmão mais velho. E a terceira, melhor, a segunda cena é aquela lá com a Iroha, lá no episódio 3, que a Iroha deixa claro com ele que você tem que parar de ficar tratando as pessoas como irmãzinha, que isso não é muito legal. E a quarta, que deixa muito óbvio, que faz o Hatchman ter essa desconstrução dele de parar pra pensar na forma com que ele age com as pessoas, é quando a Haru chega e fala pra ele, vai continuar bancando o irmão mais velho? Então é algo que a obra já estava construindo, que é as atitudes que o Hatchman toma e as consequências que tem. E a Iroha chega nessa cena meio que para deixar claro isso. Você vai continuar bancando o irmão mais velho ou você vai tomar responsabilidade pelo que você quer fazer. Ou seja, essa parte de agir como irmão mais velho e a parte também da responsabilidade meio que são coisas interligadas. Porque ele tem que parar de querer ajudar a Yukino sem deixar claro do porquê isso e só deixar por isso mesmo, porque isso tá causando um problema. Ele só ajudar a Yukino por ajudar causa esse bagulho de parece uma dependência. Parece que é uma codependência entre os dois. E meio que de fato é, porque não é só a Yukino que tem dependência no Hatchman. Meio que o Hatchman também tem uma dependência nas pessoas. Que é um dos diálogos cortados da Haruno lá no episódio 4, que é o Hatchman tendo um monólogo sobre a codependência. E ele cita que quando as pessoas pedem ajuda a ele se sente bem, ele se sente um pouco alegre, sabe? Um sentimento de autogratificação. E quando as pessoas não pedem ajuda a ele se sente meio merda, sabe? Ele não gosta desse tipo de coisa. Então, ele tem essa dependência de querer que as pessoas peçam ajuda a ele. É algo bem merda, que ele próprio fala que ele sente náuseas quando pensa nesse tipo de coisa. Mas é um problema dele. Só que em relação a Yukino, não é esse tipo de coisa, é algo além. Não é só ele querendo ajudar ela porque isso faz bem a ele. Ele quer ajudar ela porque ela é Yukino. Porque ela precisa de ajuda dele. Entendeu? É algo mais especial. Mas é algo que ele ainda não sabe explicar. E o arco de agora, ou melhor, meio que o arco principal dessa temporada é o Hatchman perceber o que ele sente pelo Yukino. Mas, em si, esse é meio que o significado da responsabilidade e também dele agir como irmão mais velho. Claro que talvez tenha essa dúvida de que, por que ele age como irmão mais velho com todo mundo? Bem, não é com todo mundo, é mais com as personagens femininas. Mas é porque também não fala muito personagem masculino, a não ser o Totsuka e o Zaimokusa, apesar de ser relutante falando com o Zaimokusa. Mas por que ele age assim com as garotas? Bem, talvez porque ele era um solitário e a única pessoa com quem ele tinha pra conversar durante anos era a própria Komate, né? Então é meio que uma consequência do tempo de solitário dele com que ele falava com ninguém. A única experiência que ele tem com pessoas é a Komate. Então ele acaba agindo com todo mundo da mesma forma que ele age com a Komate. Bem, mas em si, eu acho que isso era tudo que eu precisava citar sobre essa conversa com a Iroha. Claro, deve ter algumas coisas a mais sobre tentar detalhar um pouco mais sobre o crescimento da Iroha, esse tipo de coisa. Mas saibam que essa não é a única parte do crescimento dela. O episódio seguinte, se vocês já viram o pós-crédito lá, tem cenas com a Iroha também, que vai vir no episódio seguinte de mais construção sobre ela e o crescimento. Então, eu deixo pra citar com o Victor quando chegar esse episódio. E agora, a parte não esperada, que é o plano do Hatchman e o plano da Yukino. Bem, basicamente, toda essa cena é pro Hatchman dizer o que ele pensa e dizer que ele quer ajudar a Yukino e ver como a situação vai se desenrolar através disso. É uma cena perfeita. É sério, no momento que o Hatchman disse eu quero salvá-la, a cara que a Iroha teve era a cara que eu tava tendo e ao mesmo tempo eu tava vibrando de emoção. Eu realmente não esperava algo tão bonito assim. Apesar de eu já saber alguma das cenas, já que eu vi o original, eu não esperava que a cena fosse tão perfeita assim no anime. Então foi algo que realmente me pegou de surpresa. Mas é toda uma cena bonita que, pra causar emoção, do Hatchman colocando em palavras o que ele sente, ou melhor, o que ele acha que ele sente agora, porque ele não sabe tudo o que ele sente. E nós temos aquela coisa que a Yukino, relutante, ela não quer que o Hatchman ajude ela. Porque ela não pode ser codependente dele. E tem todo esse negócio de a codependência pra Yukino é um bagulho muito forte. Porque não é só uma ideia ruim como é pro Hatchman ou pra Haruno. Pra Yukino, isso é algo realmente que afeta o andamento da vida dela. Porque ela precisa ser reconhecida pelos benefícios que ela tem, pelo que ela é capaz de fazer. Só que, e se o capaz de fazer dela é o Hatchman ajudá-la? Ela sente como se ela não fosse capaz de fazer nada na vida dela. Que ela vai ser sempre dependente de alguém. Que ela não tem capacidade nenhuma. Então, ela precisa se livrar dessa codependência que a Haruno impôs nos dois.
Claro, é codependência a relação deles? Não, codependência é só uma estrutura, não é um sentimento. E é isso que o Rashba tá tentando fazer. Tá querendo mostrar o sentimento que ele tem para tentar acabar um pouco com a codependência. Quer dizer, não é o que ele quer fazer, porque ele próprio não sabe os sentimentos dele. Mas é quase que uma consequência se ele conseguir se abrir de verdade para Yukino. Bem, ele não consegue se abrir tão bem para Yukino, ele só consegue dizer que vai salvá-la, mas não é o suficiente para Yukino repensar na ideia dela, porque ela ainda quer acabar com a codependência. E quando as coisas pareciam que ia terminar desse jeito, o Hatman vai lá e manda: tudo bem, eu não vou mais te ajudar, mas não significa que eu não vou me envolver com esse bagulho do baile. Eu próprio fazer meu próprio baile. E isso é uma coisa muito interessante, porque a obra sempre se tratou sobre o crescimento dos personagens, como eu já disse. E o próprio significado do clube era para causar crescimento nas pessoas. Ou melhor, crescimento dos integrantes. Que é o clube de autoajuda, que é para eles ajudarem as pessoas a auxiliar nelas. Mas por que eles auxiliam essas pessoas? Para com que eles possam conviver com elas, ver sua vida, interajam com ela e comecem a entender um pouco mais o que é essas relações, sabe? Comecem a rever os seus conceitos, os seus ideais, começa a agir de uma forma um pouco mais madura, a crescerem. A ideia do clube sempre foi essa, que é um diálogo que a primeira temporada cortou, que é a Heraska dizendo pro Hatman: não, esse clube é para causar um crescimento, sabe? É para fazer vocês crescerem. Não era só para consertar o jeito do Hatman, era também para consertar o jeito da Yukino. E o Yukino desde o começo estava naquele clube para isso, para ela poder crescer como pessoa. Então, o Hatman ser colocado lá não era para Yukino consertar ele, mas era para que os dois se consertassem, porque o Hatman era a única pessoa capaz de aguentar a atitude chata da Yukino. Porque a Yukino na primeira temporada, claro, ela tem todo aquele negócio de que, caraca, ele é muito madura, ela diz muita verdade. Só que ela é muito chata. Ela fica dando fora em todo mundo sem motivo. Ela é muito ignorante porque sim, ela tá falando a verdade? Tá, mas ela precisa chegar e menosprezar a pessoa? Claro, o jeito que ela fala, ela não se sente menosprezando. Ela se sente falando a verdade. Ela não tá querendo colocar a pessoa pra baixo. Mas ela tá indo lá, dizendo o que ela pensa, e se a pessoa retrucar ela, e se a pessoa for uma Yumiko da vida, aí ela vai praticamente humilhar pelo jeito que ela fala, porque ela não tem limite. Mas o Hatman conseguia aguentar esse jeito dela. E era por isso que a relação dos dois era tão perfeita. Porque os dois não concordavam, os dois discutiam, disputavam entre si, mas as coisas não terminavam entre eles. Eles continuavam ali, juntos, continuando discutindo, às vezes trabalhando junto para alcançar um objetivo dando certo, e às vezes trabalhando separados e ainda assim alcançando seu objetivo. Porque eles funcionam tanto juntos, que um auxilia o outro, tanto quanto separados, que é os dois disputando entre si para ver quem é o melhor. E é isso que o Hatman fez. Se eu não posso ir junto com você, se eu não posso te auxiliar para que a gente ganhe juntos, então vamos disputar para ver quem ganha essa batalha. E a Yukino obviamente aceita, que até surpreende o Hatman isso, mas é aquele negócio, ela não quer perder. E isso também é perfeito para ela dar meio que um fim nessa codependência. Então, é meio que uma disputa que, se a gente for usar a base lógica, a resposta já é óbvia. A Yukino precisa ganhar essa luta. E o Hatman, se ele for pensar no bem da Yukino, ele vai deixar a Yukino ganhar. Então, meio que é uma disputa que, sim, a resposta dela já é meio óbvia. A Yukino tem que ganhar. Porque se o Hatman ganhar da Yukino, vai parecer que a Yukino ainda é codependente dele. Já que ele ganhou a disputa, ele salvou o baile e ela não fez nada. Então, o Hatman vai ter que deixar a Yukino ganhar de alguma forma e ainda assim fazer com que o plano dele dê certo. Mas bem, a última coisa que eu quero citar agora, que é a parte realmente importante, é o pós-crédito. Que eu espero que vocês tenham visto a cena depois da ending. Se não viram, vão lá assistir agora. Que é a parte da Iroha junto com a Yukino. Que aí ela percebe que a Yukino tava chorando na parte final. E a Yukino também manda uma parte... E a Yukino também manda uma frase dizendo: essa vai ser a última vez. Eu acho que todos vocês foram pegos desprevenidos por essa frase dela. E bem, agora vai começar a verdadeira desconstrução desse episódio. Bem, para eu citar isso, eu preciso deixar claro de novo o que é Oregairo. Basicamente, é o crescimento dos personagens. Mas, claro, é o crescimento de todos ao redor. Mas, em específico, é o crescimento de 3 personagens: Yukino, Hatman e Yui. Ou pode dizer que é o crescimento das pessoas que estão no clube. Então, meio que dá pra encaixar a Iroha ali, já que a Iroha também tá tendo um crescimento. Só que, em si, é eles 3. O crescimento do Hatman foi, na segunda temporada, perceber o que ele queria de fato para a vida dele, que era algo genuíno,
E ele tá buscando isso. Esse é o objetivo dele e é meio que a base do seu crescimento. O crescimento da Yukino é ela decidir o que ela quer para a vida dele, o objetivo dela, parar de seguir a irmã e criar um ponto para ela, que é fazer o trabalho do pai dela, que é algo que ela sempre quis. Só que em vez de ela ficar só seguindo os passos da Haruno para algum momento ser aceita, ela vai buscar isso por conta própria. Então, esse baile é meio que para causar isso, o crescimento dela, para que ela seja aceita e alcançar o seu objetivo, o seu crescimento. E o crescimento da Yui é algo que o anime agora vai trabalhar, né? Porque ela teve aquela desconstrução dela, aquela, entre aspas, rejeição dela, que tem aquela frase depois que é: agora Yui pensa sobre o seu futuro. Ou seja, agora Yui vai começar a pensar no seu crescimento, vai começar a pensar no que ela quer de verdade. E então o crescimento da Yui então, o crescimento da Yui tá começando agora. Não tem como citar muito a fundo ele, porque não tem ainda um crescimento de verdade. Então, se resume a Yukino e Hachiman. Tem Iroha, só que Iroha também tá começando um pouco agora. A gente tá vendo os frutos do seu crescimento, que é uma Iroha muito mais madura. Só que em si é algo que o anime ainda vai trabalhar. Mas agora é só Yukino e Hachiman. Porque eles também é o centro do anime, é os dois. Tá, então o que é que o anime quer chegar com isso? O Rashma, para crescer, ele quer alcançar o genuíno, é o objetivo dele, sabe? Encontrar uma relação especial, onde a gente possa se entender, possa conviver juntos e não tenha mais mentiras e a gente ser verdadeiro com o outro. Basicamente é isso. Não é só isso o verdadeiro, o genuíno, é algo muito mais complexo, algo que você não consegue colocar em palavras, mas é algo que todos vocês que estão assistindo o Oregaíra e estão vendo meu vídeo devem entender, sabe? O sentimento de criar algo genuíno é algo que acho que a gente compartilha, sabe? Consegue entender por que ele quer isso. Mas o que é o genuíno pro Hachiman? Bem, o genuíno que a gente viu na segunda temporada era a relação dos três. Ele queria que a relação dos três fosse algo que os três se entendessem e os três pudessem ser verdadeiros um com o outro. Mas era realmente isso? Tipo, era realmente isso que ele queria dizer? Não, eu acho que ele só estava seguindo em frente e em si, apesar de ele estar dizendo que ele buscava o genuíno, ele não estava se esforçando para buscar o genuíno. Mas agora ele está. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o genuíno pro Hachiman é a Yukino. É a relação que ele tem com ela. Por que isso? Porque a gente já viu que o modo que ele trata a Yukino é diferente. E ele não sabe ainda o que ele sente por ela. Ele não sabe colocar em palavras. Mas a sensação que ele tem é que ele precisa ajudar a Yukino de qualquer maneira. É uma obrigação que ele tem. É uma responsabilidade. É um sentimento que ele não consegue explicar. É o sentimento mais genuíno que ele tem. Que é uma frase que foi cortada do anime, mas ele diz isso. A Yukino é uma pessoa que o Hachiman sempre idealizou. Uma pessoa que o Hachiman sempre admirou. Que inclusive teve seus ideais quebrados quando ele viu que as coisas não eram bem assim no arco da Sagami. E ele teve toda aquela desconstrução para tirar todo o idealismo que ele forçou nela e começou a ver a Yukino de outra forma. Mas mesmo com isso, ele não parou de admirar ela. Então sempre teve essa relação a mais com a Yukino. E agora é ele meio que quase buscando isso. Ele ainda não está buscando realmente ficar ao lado dela, mas está começando. O verdadeiro crescimento, a verdadeira busca do genuíno está começando agora. E para o Hachiman, o genuíno é a Yukino. Mas e para a Yukino? Qual é o crescimento dela? Nós já vimos que é ela começar a crescer como pessoa, começar a ser independente, sabe? Ter sua vida definida, ela saber o que ela quer fazer pro futuro, ela se aceita pela mãe dela e pela Haruno. É isso basicamente, ela mostrar que ela é independente. Então, o que ela precisa para isso? Para ela só precisa mostrar para a mãe dela que ela é capaz de fazer esse baile, que é algo difícil dela conseguir fazer, mas ela precisa disso para mostrar que ela tá crescendo e que a mãe consiga aceitar ela e que ela possa conseguir seguir com esse negócio da família. Então, quais são os obstáculos? É o baile e é a codependência. Ou, sendo mais específico, o Hachiman é um dos obstáculos dela. E eu acho que aí vocês já devem estar tentando entender onde eu quero chegar com aquela frase da Yukino. Mas eu vou ser muito mais específico agora. Haruno criou a ideia da codependência para que o Hachiman pense melhor no que é essa relação dele com a Yukino. E apesar do episódio anterior cortar muito dos monólogos que o Hachiman tem, que ele pensa demais no que a relação deles é, dá para perceber que aquilo incomodou demais ele. Que ele realmente começou a ver a relação dele com a Yukino como se fosse só uma codependência. Que ele estava atrapalhando ela, estava atrasando o seu crescimento. E pra Yukino,
ela tem essa visão que ela realmente está sendo codependente com o Hatman e que isso não pode continuar, senão ela nunca vai conseguir se provar capaz para a mãe dela, nunca vai conseguir provar capaz de que ela é independente, já que ela está sempre dependendo do Hatman. Por Hatman, isso é uma mentira, a relação deles pode ter uma codependência nisso, mas não se define só em codependência, só que mesmo que não seja só uma codependência, do que isso adianta se ainda houver codependência naquilo ali? A Yukino não pode ficar dependente do Hatman. Ela tem que ser independente para provar que ela é capaz. Então, a Yukino, quando ela quis dizer essa vai ser a última vez, é porque as coisas vão ser decididas agora. Mesmo que a Yukino ganhe e mostre que ela não é dependente do Hatman, quem garante que essa vai ser a última vez que isso vai acontecer? Ela no futuro pode acabar dependendo de novo dele. Pode acontecer outra ocasião que ela não consiga fazer e o Hatman faça por ela. E aí vai parecer que ela é codependente de novo. Ou seja, o objetivo dela com isso, e provavelmente o pedido que ela vai ter quando ela ganhar, é para que o Hatman se afaste dela. Porque o Hatman está atrasando o seu crescimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Hatman, preocupado, pergunta para Haru no episódio anterior: o que você precisa sacrificar para poder crescer? E ele pergunta isso por ele? Não. Ele pergunta isso pela Yukino, porque a Haru estava falando da Yukino naquele momento. Ele ficou preocupado, ele ficou com medo. Ele quer saber o que a Yukino vai sacrificar para poder crescer. E se a coisa que está impedindo ela de crescer é a codependência, então o que ela precisa sacrificar para isso é a relação dela com o Hatman. Então, meio que o plot todo dessa cena, que, meu Deus, pensando agora, é uma cena incrível e totalmente subjetiva. É a ideia de que o Hatman tá atrasando a Yukino e a Yukino precisa crescer. E a Haru disse: você cresce quando você abandona várias coisas. E se o Hatman tá impedindo ela de crescer por conta da codependência, ela vai acabar abandonando essa relação com o Hatman. Mesmo que ela prove que ela não é codependente dele, nada é garantido de que essa codependência vai sumir. Mas eu tô pegando todas as nuances do anime, toda essa parte subjetiva, e a conclusão que está dando é essa. O Hatman vai ter que perder o baile para que a Yukino mostre que não é codependente dele, só que a Yukino no final vai pedir para que o Hatman se afaste dela, porque ela não pode ser codependente do Hatman. E o próprio Hatman ainda não sabe o que a relação deles é. Ele não sabe dizer o que ele sente pela Yukino. Não é um ponto mais de que isso é amizade. Claro, dá pra dizer que os dois são amigos, eu não tô querendo julgar a relação deles. Mas é algo além, é algo que o Hatman não sabe explicar. E é esse que deve ser o plot dessa temporada. Melhor, é esse o plot dessa temporada que eu já disse, né? É o Hatman tendo que descobrir o que é os seus sentimentos e podendo agir com isso. O Hatman ainda não sabe. O Hatman só tá querendo salvar ela. Só tá agindo para ajudá-la. Mas, e quando ele terminar de ajudá-la? Qual vai ser a reação dele se ela quiser acabar com a relação deles? Não tem o que ele fazer, né? Na teoria. Então, o Hatman precisa decidir o que ele sente pela Yukino para que a relação dos três não acabe. Quer dizer, para que a relação dos dois não acabe. E eu acho que fica meio foda que vocês pensam: onde a Yui se encaixa nisso aí? Bem, Yui é um caso à parte que eu vou deixar pra citar quando ela aparecer. Porque a Yui não apareceu nesse episódio, então não posso falar dela. Mas a ideia da Yui nessa temporada é incrível e perfeita. Eu só posso dizer isso. Melhor, toda a ideia dessa temporada é perfeita. Essa parte do final, essa nuance, essa subjetividade perfeita sobre o que a Yukino queria dizer com essa vai ser a última vez e ela chorando é incrível. O plano do Hatman também é muito bom. Esse episódio foi sensacional. Se eu tivesse que dar uma nota, ou melhor, eu dando uma nota, ele é um 10. Sei lá, ele é um 11. Ele é perfeito. Ele não é perfeito só comparado com o mangá. Ele é perfeito comparado com a Light Novel. Ah, a Light Novel tem umas conversinhas a mais com a Iroha, sei lá. Tem mais conversa com a Hirasuka, mais conversa divertida. Sim, tem algumas coisinhas a mais. Mas eles pegaram tudo aquilo ali, adaptaram em um episódio de 24 minutos perfeito, que consegue transmitir toda a ideia que ele precisava. E ainda consegue deixar em subjetividade toda a ideia desse arco e também do objetivo da Yukino e do Hatman. Velho, que episódio perfeito. Mas bem, é tudo isso que eu ia falar. Se vocês ficaram confusos com a minha explicação sobre o que significa essa parte da Yukino, o que ela quis dizer no final, deixem nos comentários aí que eu acho que por escrito eu consigo deixar mais explicadinho pra vocês. E, bem, eu peço desculpas se esse vídeo ficou uma bagunça.
eu sou uma pessoa muito objetiva, então vídeos com quem eu tenho que sentar e falar o que eu achei do episódio, geralmente saem essa merda. Quando o Victor tá comigo, fica mais fácil porque ele diz o que ele acha, enquanto ele tá falando, eu tô parado, prestando atenção no que ele tá dizendo e construindo minha ideia. Então ele meio que dá meu tempo pra descansar, porque eu tenho que parar e pensar no que eu tô dizendo, para não acabar deixando eu soltar alguma merda ou uma construção mal feita. Então, desculpem qualquer erro que tiver aí no vídeo. Eu vou tentar fazer o Victor aparecer no próximo podcast. Ou melhor, ele precisa aparecer no próximo podcast. Porque a presença dele é ótima para debater sobre Oregairo. E eu consigo explicar melhor a vocês a ideia. Mas bem, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham e qualquer coisa que eu deixei mais explicada, comentem aí que eu vou responder vocês. E qualquer coisa também eu faço um vídeo análise, igual eu fiz do episódio anterior. Porque minha intenção é fazer vídeo análise de toda essa temporada e até das temporadas anteriores. Só que agora eu realmente estou sem tempo para fazer análise. O episódio anterior eu fiz análise porque era impossível eu fazer um podcast com o Victor sobre ele. Porque era muita cena cortada que eu não sou capaz de fazer uma construção daquele episódio sem citar essas cenas. Então eu tinha que fazer aquele vídeo. Mas em si eu quero fazer vídeo análise de todos os episódios. Então vai rolar um desse em algum momento. Não tão próximo, porque eu ainda tenho os podcasts dos próximos episódios. Mas é isso. Sem mais enrolação, muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e fiquem bem. Valeu!